mais uma quinta-feira, trazendo assuntos da psicologia, inteligência emocional. E aí já vou pedir para você compartilhar essa live. Eu estou com uma sequência, né, de lives desse tema que eu vou apresentar hoje, que é algo que todos nós vamos nos deparar em alguns momentos. Vai ser um impedimento. E o tema de hoje é isso que o orgulho faz com as pessoas. A live passada, Wagner, seja bem-vindo. A live passada eu falei qual era a origem do orgulho. E se a gente for pensar e olhar com detalhes, o orgulho é a origem e também a raiz de todos os males que a gente pode estar vivendo. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? O conceito de orgulho que eu vou passar aqui não é algo comum que outros profissionais trazem. Então é interessante que você permaneça nessa live até o final. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou também analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Então tudo isso para que a gente possa trazer aqui o melhor, né, a melhor qualidade de conteúdo para você que está assistindo. Você está assistindo, né, aqui, e você que vai assistir no canal no YouTube, o Whindersson Moraes Coach. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham do orgulho? O que é orgulho para vocês? É a primeira pergunta que eu vou lançar aqui nessa live. E hoje eu vou estar trazendo, né, como mesmo o tema diz, eu vou trazer exemplos aqui, o que um orgulho pode fazer na sua vida, nas nossas vidas. E com esses exemplos vai ficar mais claro que você identifique qual o momento que você está sendo orgulhoso e você poder mudar esse comportamento, essa atitude na hora, no ato. E aí eu vou começar trazendo a nível de negócios, empreendedorismo, como é que se manifesta esse orgulho, né? Então, por exemplo, eu vou trazer a questão do um empresário quebrou. Eu acredito também que seja importante eu trazer como o orgulho é formado, antes de entrar nesse exemplo. Você, quando é criança, você pode se machucar, se ressentir com alguma vivência sua, alguma experiência, e aquilo causar uma ferida emocional. Como toda ferida emocional, a gente quer proteger, porque uma ferida, quando alguém toca, dói. E a partir desse doer, eu vou... Qual é a base, né, do orgulho? A partir dessa ferida, eu vou criar um castelo, uma muralha, para que eu possa proteger essa ferida. Só que com essa muralha que eu levanto, que é o orgulho, eu acabo não interagindo como deveria com as outras pessoas. Ou algumas situações eu interajo com as pessoas de uma forma que acaba me prejudicando. E eu vou citar exemplos aqui em termos práticos que você vai
vai deixar mais claro isso para vocês. Então, no momento que essas feridas são formadas, eu levanto essas fortalezas, essas muralhas, esse muro. E aí entenda que, vamos pensar que duas pessoas estão conversando em pé ali, e qualquer movimento, uma pessoa que está ferida, qualquer movimento do outro, eu vou ter uma reação. Ou seja, uma pessoa orgulhosa, ela também tem uma tendência a reagir do que agir. O reagir, a gente está sempre se defendendo, é um mecanismo de defesa. Então não é legal você estar atuando no mecanismo de defesa. Então é melhor que você, com isso você acaba perdendo a essência de quem você realmente é. Às vezes você pode fazer algo para agradar mais as outras pessoas do que a si próprio. O orgulho pode levar a você fazer isso. Então, entrando um pouco mais no tema, como eu falei, eu dar o exemplo de um empresário que acabou de quebrar uma empresa, e aí a partir disso, se eu perguntar para as pessoas quem é orgulhoso aqui, a verdade é que apenas 5% se reconhece como uma pessoa orgulhosa. Só 5%, porque as outras não vão reconhecer. E aí, faço uma pergunta a um empresário, e eu pergunto assim: você tem uma consultoria financeira? O empresário acabou de quebrar. Ele responde que não. E eu falo para ele: eu sei que porque você ainda não tem, você não tinha ou não tem a consultoria financeira. E ele não imaginava que eu já sabia disso. E tem alguns pontos, a gente vai falar sobre algumas coisas sobre caixa, fluxo de caixa, eu perguntei isso, os detalhes em relação à empresa, para uma empresa ela realmente funcionar bem, ela precisa ter uma estrutura de caixa, dinheiro de caixa, estruturada, alguns números internos na palma da mão. E quando eu faço essa pergunta para ele também não tem esses números de forma clara e organizada. E a gente pode pensar o seguinte: mas que idiota, ele não tem, porque só um idiota não teria todos esses dados na palma da mão dele com clareza. E aí, nesse momento que ele não tem clareza, ele deveria ter pedido ajuda, mas não foi o que ele fez. E aí, o resultado ele quebrou. Então, quando eu trago esse exemplo para vocês, o que eu estou dizendo? Que ele não tinha clareza, esse empresário não tinha clareza do negócio, como o negócio estava andando, ou seja, faltava conhecimento. A princípio ele se bastava, ele achava que ele poderia ser capaz de seguir a empresa em termos de conhecimento daquilo sozinho. Então a gente pode dizer que esse empresário, ele foi orgulhoso, ele está sendo orgulhoso, ele não buscou ajuda, ele foi prepotente. E se não fosse orgulhoso, ele ia contratar alguém para poder auxiliar, ajudar ele. Mas pedir ajuda é não ser orgulhoso. É dizer que não é autossuficiente e é dizer que é humilde. Então a empresa dele estava sem um rumo. Ele não sabia o futuro dessa empresa. Ele não acompanhava números.
Ele não sabia para onde essa empresa estava indo. E ele achava que ia dar conta sozinho. Então, isso, né, eu dei um exemplo no ambiente de negócios, empresarial, isso se aplica também na área de familiar, pessoal. E aí eu vou trazer um exemplo que eu acredito que vai descrever, vai clarear ainda mais essa questão do orgulho em termos práticos. E aí eu posso ver um pai gritando com o filho. E aí ele fala, menino, menino. E aí grita, né? Menino, não faça isso, menino. E grita, e grita, e grita. Aí, se esse filho, esse menino, tivesse um discernimento, ele diria para o pai dele bem assim: pai, eu sou criança. A Bíblia diz que a criança faz criancice e o menino faz meninice. Você está esperando o que de mim, pai? Que eu haja como adulto? Eu sou criança. Criança faz criancice. E aí dá um berro nessa criança. Berro! Aí esse menino, com a sua consciência, né, com o seu discernimento, né, vamos dizer que essa criança nesse momento tem um discernimento, ou o pai espera esse discernimento dele, e esse filho, esse menino fala isso para o pai. Ah, então já sei, pai. Então eu já sei. Não é porque eu estou fazendo meninice, é porque você é um orgulhoso, é arrogante, é prepotente. Você esqueceu que você foi uma criança um dia? Todo o seu orgulho, sua fúria, você está descontando em mim. Através do seu orgulho. Se colocando como um homem que foi uma criança perfeita. É isso, pai? E aí você pode dizer, parece pesado. Não é isso, gente? E aí o pai só grita com o filho, grita, grita, grita por orgulho. Em vez de ele assumir que ele está com medo, em vez de ele que esse pai dizer, eu estou com medo, eu não sei te educar, meu filho. Eu não sei como vai ser a minha vida. Eu estou com medo porque eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu quero estar com sua mãe, eu não sei se sua mãe quer ficar comigo. Eu estou com medo, eu estou com medo. Por isso eu grito, por isso eu berro. Em vez de dizer que está com medo, não. Ele só grita, só grita. Esse pai só grita, só grita. Então, entenda que aquilo que é manifestado não necessariamente é exatamente aquilo que é manifestado. Existem questões aí por trás. E se a gente vai parar para refletir sobre esse recorte dessa situação, é bem interessante em termos práticos. E eu digo algo para vocês que vocês vão refletir junto comigo. Todo grito é uma mistura de medo e orgulho. Todo berro é uma mistura de medo e orgulho. Toda agressão é uma mistura de medo e orgulho. Para que a gente possa refletir. E aí eu vou trazer, Vagalume, seja bem-vindo, grande Vagalume. Então, eu vou trazer um outro ponto de vista, seguindo a questão do orgulho, que, como eu falei no início da live,
é a raiz de todos os males. E a partir desse exemplo que eu falei do pai em relação à criança, fica claro o que pode estar por trás, e um deles é o orgulho. Então, nessa outra situação, quem é forte mesmo nesse mundo atualmente? Tem muita gente que se faz de forte, mas até para chorar, essa pessoa ela vai ter dificuldades, porque se chorar é dizer que não é forte. Chorar não é para homem. Então, isso o que faz é o orgulho. E aí, diante do testemunho de uma pessoa, que eu vou relatar aqui, ele se dizia muito forte. Então, quando a pessoa se coloca muito como forte, ele tem um nível ali, né, de orgulho. E essa pessoa, ela sofreu por 13 anos. Ele poderia ter sofrido 1 ano e ter pedido ajuda, mas o orgulho não permitiu que ele pedisse ajuda. Então ele sofreu os 13 anos. Ele poderia se humilhar, era preciso ele pedir ajuda, dizer que está tudo ruim e que ele não sabia nada. E aí, né, ir estudar mais, né, vou buscar um conselheiro, vou buscar um curso, e aí, né, vai seguir o Whindersson Moraes Coach aqui, enfim. Seja bem-vinda. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não vai pedir ajuda, porque ela se acha muito autossuficiente, ela se acha melhor que todo mundo. Então, um dos desafios de uma pessoa orgulhosa é, eu preciso de ajuda. Essa pessoa se humilhar, né? Dizer que não sabe, eu não consigo. Então, quando ela chega nesse ponto, ela está realmente chegando à humildade e realmente quebrando o orgulho. Então, é preciso que essa pessoa tome um rumo de disciplina, um autoconhecimento, né, um foco naquilo que ela não tem. E nesse testemunho que eu estou contando aqui, essa pessoa continuava lutando todos os dias, durante 7 dias por semana, 31 dias por semana, 31 dias por mês, e a vida dela não saía do lugar. Fabiola, seja bem-vinda. Então, ela lutava 7 dias por semana, 31 dias por mês, e não saía do lugar. E aí você pergunta, qual foi o ponto de virada dessa pessoa, o testemunho dela? É quando ela começou a olhar para si, para dentro dela. Ela começou a olhar. E ela não poderia se vitimizar em relação à situação dela. Então, a base dessa virada de chave, desse ponto de virada, foi não reclamar. Se eu não tenho que reclamar, então eu tenho que mudar. Então, eu preciso arrumar o que está aqui dentro. Arrumar o que está aqui dentro. E até hoje, você que está na live, é preciso arrumar o que está dentro de você. Então, não só nesse testemunho, mas todos nós. É preciso voltar esse olhar externo para esse olhar interno, para dentro. Nós precisamos melhorar. E Beleza e Charme, melhor loja de cosmético de Lauro de Freitas. Seja muito bem-vindo. Então,
esse orgulho a gente precisa moer. Eu estou usando esse termo moer porque é isso que precisa fazer. Eu nunca vi ninguém fracassar se não for pelo orgulho. Eu nunca vi ninguém patinar na vida se não foi por orgulho. Eu nunca vi um homem ou uma mulher cair que não fosse por orgulho. Me traga qualquer pessoa que esteja passando por problemas. Eu preciso só de 2 minutos para provar que é só orgulho. Entre qualquer pessoa que caiu, eu provo que foi orgulho. E é interessante eu recapitular para você, né, quem até chegou depois. Eu falei na primeira live, né, eu estou fazendo uma sequência sobre esse assunto que é o orgulho. E no início também eu dei uma introdução em relação à origem do orgulho. É bem interessante a gente pensar nessa origem do orgulho. Uma das possibilidades de ser criado esse orgulho é através da rejeição. Quando você é rejeitado, você gera uma fratura emocional, que é uma ferida. E a ferida dói. Ninguém quer ser tocado em uma ferida, nessa ferida. E aquela ferida, né, que o pai, um pai que não amou, um pai que maltratou, fica uma ferida. E a partir disso, dessa situação, o que a pessoa ela vai começar a criar? Muros, fortaleza ao redor dela. Com que objetivo? De proteger esse ferimento emocional, essa ferida exposta. Então imagine 2 pessoas se conversando e a que está ferida, que foi maltratada, qualquer movimento dessa outra pessoa, ela vai proteger essa ferida, ela vai se esquivar. É exatamente assim que a gente faz na prática. A gente reage. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa qualquer, ela pode interpretar e ela já vem de forma agressiva para cima de você. Ela está o quê? Reagindo. Ela está em um processo de orgulho aí. Ela está muito ferida. A reação dela é desproporcional à situação. Então ela cria essa muralha, ela cria essa fortaleza para poder proteger essa ferida. Só que as nossas relações, elas ficam prejudicadas e os nossos comportamentos e reações também diante das situações da nossa vida. E em relação a essas feridas, por que se faz isso? Para que eu não me fira ou não seja ferido novamente. Eu faço esse movimento. Porque eu não vou admitir ser ferido, rejeitado, ser humilhado, né, me ressentir novamente. Essa pessoa se recusa disso, então ela cria esse orgulho. E o orgulho, ele se manifesta de 26 maneiras diferentes. Eu vou falar algumas. Essa live não seria para destrinchar todas essas maneiras de orgulhos, mas eu vou falar algumas, e aí em uma live eu só vou falar desses orgulhos, dessas maneiras, né, de se manifestar o orgulho. A prepotência é uma forma de orgulho. Arrogância, vaidade, falta de perdão é orgulho. Impaciência é orgulho. Insatisfação. Por que a insatisfação é um orgulho? Sabe aquele empregado insatisfeito na empresa?
ele é tão bom que ele acha que a empresa não está à altura dele. Ou pode ser ao contrário também. Essa empresa é muito boa e, na verdade, é muito boa para ele. Então, tem esses dois sentidos. Então, insatisfação é orgulho. Ter orgulho também turva a sua visão de quem você é. Por quê? O orgulho, ele te engana. O orgulho, ele diz quem você é e o que, a partir disso, né, o que você é, mas na verdade você não é isso que ele diz que é. O orgulho faz você dizer que não o que pode, na verdade, né? E na verdade você não pode fazer aquilo. O orgulho fala que você pode, mas na verdade você não pode fazer aquilo. O orgulho justifica você trair. O orgulho justifica você também enganar. O orgulho justifica até você matar. Ninguém mata se não for por orgulho, né? Só no caso se for um caso de defesa, né? De autodefesa ali. A ingratidão é orgulho. Porque se essa pessoa não fosse orgulhosa, ela iria agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Eu quero retribuir, né, ao meu irmão que fez tal coisa, a minha esposa, meu marido que fez tal coisa. Ele é orgulhoso. O orgulhoso vai dizer: se alguém me ajudou, é porque essa pessoa é melhor do que eu. Não, ninguém pode ser melhor do que eu. Então, eu não vou dizer obrigado para ninguém. Fez porque quis. Sou bom demais para agradecer a alguém. Uma pessoa ingrata, ela vai falar isso. Como eu falei, são 26 maneiras de orgulho diferentes. Nessa live não vai dar tempo de falar todos, né? Tô trazendo alguns para que você possa se situar. E no processo de coaching, por exemplo, coaching integral sistêmico, é o momento de você restaurar essa identidade. Eu descubro que eu não sou melhor que ninguém, né? E como é que esse processo começa, pode ser criado também na família, com os nossos pais, nossos erros, a cada abandono, a cada rejeição, e a cada rejeição leva a uma ferida, e a cada ferida leva uma maneira de manifestar o orgulho. O orgulho é uma manifestação com uma pessoa, né? Uma pessoa pode comprar algo, né? Gastar o seu dinheiro, gastar um dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para as pessoas que ela nem gosta de verdade, que ela está sendo, né? Ela não está sendo nem aquela pessoa que ela acredita. Então, a pergunta que você pode me fazer agora, Whindersson, como é que eu curo esse orgulho? Quais são uma das formas, eu posso dizer que seria a única forma de você curar o orgulho? A única forma de você curar o orgulho, uma pessoa, né, orgulhosa, vamos pensar assim, é o perdão. Só o perdão sara as feridas emocionais. É o perdão que faz esse caminho
de você curar essas feridas. Se a gente for parar para pensar no perdão, né, eu vejo algumas pessoas pensando, eu não vou perdoar o fulano como algo que fosse o perdoar na cabeça dessa pessoa é aceitar o que foi feito, o que essa outra pessoa fez, por exemplo, para mim. Na verdade, não é isso. Perdoar é o que? Você visitar o passado e aquele fato ele não mexer com você, você ficar em paz com você. Quando você não libera esse perdão, você vira e mexe aquilo, quando você lembra, você causa ressentimento, mágoa, raiva e você retroalimenta aquilo. Então, aquele sentimento não é legal. Em vez de você olhar para o presente e para o futuro, você vira e mexe, você está olhando para o passado. Só que a vida, ela acontece aqui no presente. Você constrói aqui no presente e no futuro vai ser o que você construiu hoje, no presente. Então, uma pessoa que não perdoa, ela está vira e mexe, então ela bota duas travas nas pernas dela e aquilo acaba ficando sofrido. Qual a diferença de dor e de sofrimento? É a quantidade de tempo que eu permaneço na dor. Se eu prolongo a dor, eu entrei no estado de sofrimento. Então, voltando à questão do orgulho, é preciso liberar o perdão. Nesse momento que você libera o perdão, essas muralhas, essa fortaleza que você criou em volta, né, de você, elas caem. É possível que esse orgulho, essas feridas, atrapalhe até você em um casamento, porque às vezes um tratamento de uma mãe ou de um pai é a base, né, da criança, como referência, né, da figura de homem e mulher. Se essa pessoa ela não quebra esse orgulho, ela não libera esse perdão, a vida conjugal, por exemplo, pode estar perdida, né? Muitos conflitos, ou até às vezes nem se permitir entrar em um relacionamento. Como já ouvi, né, relatos disso. A pessoa, aí ó, beleza, estava falando que o perdão renova a vida espiritual, com certeza. E as relações, né, pai, mãe, irmãos, às vezes tem gente que fica com 10 anos, 20 anos sem falar. Olha quanto tempo a pessoa perde daquele laço, é a origem, né? Tem a psicologia sistêmica que fala que o sistema, né, de ser humano tem base, tem regras primárias, e uma delas é a questão da família, o núcleo familiar, né? Então, nesse ponto, até a questão, né, de respeitar o filho mais velho, que na ausência do pai e da mãe, ele é que tem eu vou chamar de poder, mas tem uma regra de hierarquia, né, que também é uma regra, e a verdade é que nós temos o desejo de pertencimento. A família é um núcleo de pertencimento. Então, se algo não está acontecendo bem ali naquele núcleo, vai interferir na nossa vida. Então, se por acaso você não fala com o irmão, né, há 2 anos, aconteceu algo há um tempo atrás, pode até ter sido um mal entendido, mas desse mal entendido gerou esse afastamento. Eu vejo, né, já vi relatos, e até inclusive, né, pegando o ponto do filme que eu comentei ontem, que é Paris a Qualquer Preço, existiu essa questão da personagem principal que ficou 10 anos sem falar com o pai, e o pai também com ela.
por um mal entendido. No momento que esse mal entendido foi solucionado, eles voltaram a se falar e a alegria, essa filha, ela ganhou uma alegria a mais, ela se tornou mais viva. Então o perdão dá vida também. Então esse é o convite dessa noite, dessa live, né, de quinta-feira, né? Toda quinta-feira eu estou trazendo assuntos, e nessa sequência de orgulho, falando sobre orgulho. E aí eu vou pedir para vocês compartilhar essa live, curtir essa live, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é riquíssimo. Não é algo que as pessoas apresentam, né, dessa forma que eu apresentei aqui. Fica muito mais clara essa linguagem. E pode ser interessante para alguém que você conheça passar adiante. Toda quinta-feira eu estou aqui trazendo, né, assuntos de psicologia, coach. Dia de segunda-feira, aqui nesse canal, eu trago assuntos de ansiedade e depressão. Isso é um resultado de observações minhas na clínica, atendimento de pacientes. 90% das pessoas que eu atendo ou têm ansiedade ou depressão. Após a pandemia, aumentou os casos. E esse momento é para orientar essas pessoas, porque a falta de informação e orientação faz com que a pessoa sofra, né? Eu falei da dor, e o prolongamento da dor, né, da permanência na dor, é o sofrimento. Então, muita gente fica no sofrimento pela falta de informação. Se tivesse orientação, seria interessante. Às vezes é preciso tomar remédio, você pode procurar um psiquiatra, um psicólogo. Então, tudo isso na segunda-feira eu trago, e dia de quarta-feira eu trago filmes para a gente trocar ideias, aprendizados, e trazer para a nossa vida, porque aprendizado sem colocar em prática vira teia de aranha. É preciso você transformar aprendizado. E o filme é algo lúdico, todo mundo gosta. A referência do personagem, né, a vida do personagem, pode ser uma inspiração para você, a situação. Você nunca tinha pensado daquela forma. Talvez o personagem principal fez algo, talvez você possa estar fazendo a mesma coisa. Então pode fazer diferença. Então essa foi a live dessa noite. Só gratidão, né, beleza e charme, né, e mais Jai também. Então a gratidão a todos vocês, e uma semana, né, abençoada, no final de semana, que a gente possa deixar de lado, né, o orgulho e possa ser humilde para pedir ajuda. Se você não está dando conta sozinho, pede ajuda. Essa caminhada pode se tornar mais leve, e principalmente liberar o perdão. Até aquele perdão que você acha que é impossível você dar para aquela pessoa, comece a exercitar isso, colocando no papel, né? Fulano, eu te perdoo e tal. E o principal, que às vezes eu vejo que as pessoas, elas precisam se perdoar. Muita gente se sente culpada pelo que falou ou deixou de falar, fez ou deixou de fazer. Elas se cobram muito, se exigem muito. Então, a primeira pessoa que você precisa perdoar nesse processo de perdão é você mesmo, tá? Forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Compartilhe essa live, curte essa live, tá bom? Tchau, tchau, gente.